Irmãos e irmãs, boa tarde, tudo bom? Eu comentei acima que eu tinha uma experiência para contar e sobre também a postagem do irmão Core sobre o Exército Brasileiro, né? Um treinamento lá no Maracanã que ele postou. Da experiência, essa noite eu estava dormindo e quando foi 4h20 da manhã, mais ou menos, eu acordei, mas eu não acordei, acordei com uma. Como dizer? Eu tive não sei, parecia que eu estava sendo arrebatada. Eu não sei qual é a sensação do arrebatamento, mas assim, eu senti aquela presença do Espírito Santo enorme, 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 mas uma coisa assim, muito além do normal, assim, que eu normalmente sinto. Parecia que tinha alguma coisa dentro do meu quarto, uma presença de Deus assim enorme dentro do quarto. Não vi claridade, não vi nada. Eu só senti como se fosse uma nuvem de glória, assim, tudo embaçado. Eu via muito embaçado, como se fosse uma nuvem. E dentro de mim, eu estava deitada, eu não conseguia me mover. Eu falei, meu Deus, é o arrebatamento. Eu ainda pensei, vai ser agora. Porque eu senti uma sensação assim do corpo totalmente como se fosse uma alegria que não sei explicar, um gozo, um júbilo que eu não sei explicar para vocês o que eu senti. É assim, é inexplicável. E nisso eu acordei, fiquei deitada, sentindo aquela sensação dentro de mim, sabe, as células mexendo, eu não sei explicar. E maravilhosa, uma sensação maravilhosa, maravilhosa, mas não vi nenhuma luz clara, nada, nada, e só vi aquela coisa como se fosse uma nuvem, alguma coisa de glória, uma nuvem, embaçado, e eu sabia que tinha a presença de algo dentro do quarto, bom, mas eu não consegui ver nada. E nisso eu acordei e meu esposo acordou, porque a gente ouviu um barulho é, fora da janela, como se fosse. Por isso que eu achei que era arrebatamento, porque meu esposo abriu a janela e ouviu barulho como se fosse de avião. E não era avião, porque era muito baixo, irmãos. Era muito baixo. Ele ficou procurando no céu e nada, e não encontrava nada. E ele falou que o céu estava limpo, limpo, e só tinha uma estrela. E aí ele começou a olhar para o céu e aquele barulho enorme, eram barulhos enormes, parecia avião mesmo, só que como se o avião tivesse muito baixo, assim, na altura dos prédios, sabe aquele barulho forte de avião? E depois que eu contei agora para o meu esposo que o irmão Core postou sobre o treinamento, que a gente podia achar que podia ser caças também. Ele também acha que podiam ser caças brasileiras, caças de aviões de guerra que passaram, porque a gente mora na Zona Leste, não tão próximo do aeroporto de Guarulhos, mas às vezes a gente ouve algumas coisas. E aí a gente imaginou que podiam ser caças, mas assim, foi uns barulhos fora do normal, assim, parecia avião, não era estrondo, era uma coisa, e foi na mesma hora que eu senti isso, assim, na mesma hora que eu senti esse gozo, esse júbilo da glória de Deus, aconteceu isso no céu hoje à noite. E ele falou que na hora que ele estava ouvindo os barulhos, ele falou que as nuvens começaram a se movimentar rápido, e aí depois parou. Aí a gente ficou aí parado ouvindo também. E aí acabou tudo. A gente não sabe explicar o que aconteceu. Não sei se alguém teve alguma experiência parecida já. Mas foi isso que aconteceu da experiência de hoje. E confirmando com o que o irmão Core postou aí do Exército Brasileiro. Que a gente acha que foi algum treinamento em relação às Forças Armadas, alguma coisa assim. E deixa eu contar em outro áudio agora. Sobre a visão que eu comentei com os irmãos, eu tive uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, essa visão. E nessa visão eu via eu, meu esposo e minha filha saindo de casa sem mala, sem nada, só com a roupa do corpo, sem bolsa, sem nada. E a gente tinha que descer porque estava acontecendo tipo explosão de bombas e a gente tinha um buraco na parede do quarto, do lado da janela, assim,
como se fosse de uma bomba que tivesse explodido e abriu um buraco. Nisso a gente desceu para ir embora, para fugir, não sei o que que a gente ia fazer. A gente desceu e tinha que ir lá para a rua. E aí a gente olhou para a garagem do prédio e a gente tinha no carro, a gente não foi de carro embora. O nosso carro estava dentro da garagem do prédio e era um carro prata. Na época a gente tinha um Palio, hoje a gente tem um outro carro. E era um carro prata. E hoje também é um carro prata. E a gente desceu e foi para lá. E a gente via na rua exércitos, tanques de guerra, tanques do exército brasileiro e um monte de soldados na rua, é, andando na rua, fazendo, não sei, monitorando a rua, não estava prendendo ninguém, mas estava na rua passando com os tanques. Tinha o exército brasileiro com os tanques na rua. E o nosso carro ficou na garagem. Na época, eu não entendi. Eu achei até que eu falei, deve ser o arrebatamento, porque a gente deixou o carro na garagem e estava saindo sem mala, sem nada, e eu entendi que isso fosse o arrebatamento da igreja, que vai ser nesse período de guerra, né? Que está acontecendo no mundo, a guerra. Só que nesse caso era no Brasil. E agora, atualmente, eu e meu esposo, a gente tá com o nosso carro na garagem, só que o nosso carro tá quebrado, fundiu o motor. E a gente não consegue mais andar com o carro na garagem. E o irmão Corey postou esse negócio do exército. Que eu também falei, nossa, é confirmação das coisas que tá para acontecer. Porque a gente não tá com não consegue sair de carro de casa. E naquela visão, naquele sonho, eu não sabia que podia ser isso. E hoje eu vejo que o meu carro está na garagem, é um carro prata, não anda e está lá. E, e ainda não tem nada de exército, mas está muito próximo. Eu creio que está muito próximo. Para mim foi uma confirmação assim. E eu só fico olhando, porque a gente não vai arrumar o carro, porque a gente vai tentar vender, passar para frente, a gente está vendo outras formas de desfazer do carro, a gente não vai arrumar, isso é uma coisa que a gente já decidiu. Por isso que eu estou falando, e a gente quer se desfazer desse carro até outubro, no máximo esse ano. Então eu não sei se isso é uma confirmação para as coisas que a gente tá para acontecer. Não sei, irmãos, não sei. Eu só queria passar isso para vocês e deixar que essa história do carro na garagem e do exército foi muito impactante. Por isso que eu resolvi passar esse áudio para vocês hoje. Desculpem a demora, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.